Corinthians inscreveu o Memphis Depay hoje na Copa Sul-Americana e outros 2 reforços contratados durante a janela do meio do ano para a fase de quartas de final da Copa Sul-Americana. O Corinthians enfrenta o Fortaleza nesta terça-feira, amanhã, portanto, às 9h30 da noite, na Arena Castelão, no jogo de ida da fase de quartas de final. O Memphis Depay, o André Carrillo e o José Martínez foram adicionados à lista de até 50 jogadores inscritos pelo Corinthians na competição. Memphis Depay, André Carrillo e o José Martínez foram inscritos pelo Corinthians nesta próxima fase de quartas de final da Copa Sul-Americana. Eles entraram nas vagas do Maicon, que está machucado, do Pedrinho, que foi negociado, e do João Pedro, o Choca. Respectivamente, os jogadores saíram para a entrada dos 3 jogadores citados. O centroavante espanhol Héctor Hernández ficou de fora, já que o Corinthians tinha o limite de apenas 3 modificações na lista original. É possível que, passando de fase, que o Héctor Hernández possa ser inscrito também na competição, na Copa Sul-Americana. E aí eu digo para vocês o seguinte: o Memphis Depay está inscrito, mas ele não joga contra o Fortaleza. Ele não viajou para a Fortaleza. Vai ficar de fora. A estreia do Memphis com a camisa do Corinthians já está marcada. Data agendada para a estreia dele com a camisa do Corinthians. Será no sábado contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Certamente, a Arena Corinthians, Neoquímica Arena, lotada, absolutamente lotada para o jogo contra o Atlético Goianiense, lanterna do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem obrigação de vencer e vencer bem o Atlético Goianiense. Quem sabe o Corinthians consiga dar um passo para escapar da zona de rebaixamento com o Memphis Depay vestindo a camisa do Corinthians. Afinal de contas, ele foi contratado justamente para isso, para livrar o Corinthians do rebaixamento. Copa Sul-Americana é importante, é um torneio internacional, mas o Memphis ainda não tem condições físicas para jogar a Copa Sul-Americana. A última vez que ele jogou foi no dia 10 de julho, com a camisa da seleção da Holanda. Ele jogou pelas eliminatórias, aliás, pela Eurocopa. Ele jogou pela Eurocopa, um jogo contra a Inglaterra. E ele saiu machucado, vestindo a camisa da Holanda. Então, faz tempo que ele não joga e ele vai estar sendo preservado para jogar justamente esta partida contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Para o jogo contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana, o Corinthians não terá 2 jogadores. O Bidu está machucado e o Ranielli também está machucado. Os 2 jogadores não viajaram para a Fortaleza. Muita gente vai dizer, mas aí não é desfalque, é reforço, principalmente se tratando do caso do Ranielli, né? Ranielli jogou muito mal, foi péssimo dos péssimos na partida contra a equipe do Fortaleza, aliás, da partida contra o Juventude, na última partida do Campeonato Brasileiro. O Corinthians jogou na última partida do Campeonato Brasileiro, já nem lembro mais, né? Contra o Botafogo. O Corinthians perdeu para a partida contra o Botafogo e o Ranielli foi péssimo dos péssimos nessa partida. Os 2 jogadores não viajaram. E é muito provável também que o técnico Ramon Dias faça uma escalação, opte por uma escalação alternativa. Ele deve poupar alguns jogadores, não deve colocar força máxima. Por exemplo, o Thales Magno e o Rodrigo Garro devem ficar no banco de reservas. O Igor Coronado deve começar jogando entre os titulares. O Igor Coronado deve ser titular e o Yuri Alberto também deve ser titular. O Yuri Alberto que cumpriu suspensão na partida contra o Botafogo, então ele deve ser titular nesse jogo contra a equipe do Fortaleza. Um provável time do Corinthians para pegar o Fortaleza: Hugo Souza, 3 zagueiros, Félix Torres, André Ramalho e Kaká. Félix Torres e Kaká voltando de suspensão, jogadores não atuaram no Campeonato Brasileiro, estavam suspensos. No meio-campo, provavelmente o Charles e o José Martínez, o Charles também voltando de suspensão. Fagner pela lateral direita, Hugo Farias, Hugo, né, lateral esquerdo, pela lateral esquerda, o Igor
Igor Coronado no meio de campo. No ataque, o André Carrillo e também o Yuri Alberto são os prováveis, o provável time do Corinthians para este jogo contra o Fortaleza. Agora, falando mais um pouco de Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai contar com o apoio da sua torcida para tentar reverter a situação delicada no Campeonato Brasileiro. E olha só que detalhe interessante, meus amigos. Nos próximos 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro, 3 deles serão em casa, na Neoquímica Arena. E o único duelo longe do seu torcedor nas próximas 4 partidas vai ser diante do São Paulo. Mesmo assim, o jogo contra o São Paulo, marcado para o dia 29, não será no Morumbi, vai ser no estádio Mané Garrincha, em Brasília, porque o Morumbi vai ser palco de um show, então o jogo vai ser lá no Mané Garrincha. O que é bom, é um fator positivo para o time do Corinthians. As outras 3 próximas partidas do Corinthians no Campeonato Brasileiro, o Corinthians pega o Atlético Goianiense no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, Neoquímica Arena. Aí ele vai jogar contra o São Paulo fora de casa em Brasília. Aí ele joga contra o Internacional na Neoquímica Arena e joga contra o Atlético Paranaense também na Neoquímica Arena. Muito importante isso. Muito importante isso. O Corinthians só tem 5 vitórias no Campeonato Brasileiro até agora e 4 delas foram justamente na Neoquímica Arena contra Fluminense, Vitória, Criciúma e Flamengo. Fora de casa, o Corinthians ganhou apenas do Bahia. Então, o Corinthians terá dos 12 jogos que faltam para o Corinthians do campeonato, o Corinthians terá 7 jogos dentro de casa. Então o Corinthians precisa vencer os 7 jogos que restam dentro de casa para o Corinthians escapar do rebaixamento. Essa a conta do Corinthians. Vencer os 7 jogos que restam dentro do campeonato, dentro de casa, para escapar do rebaixamento. Essa a conta que resta e a gente vai fazer essa conta até o final para você.